Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Começando hoje pela ex-governadora Vilma de Faria, que já está aqui conosco e daqui a pouquinho vai falar a respeito do que pensa para o estado do Rio Grande do Norte e do que poderia fazer, desenvolver e propor se for eleita senadora do estado do Rio Grande do Norte. Amanhã será a vez da candidata Fátima Bezerra, do PT, e na sequência com os demais candidatos. Vilma de Faria iniciou a sua vida pública em 1979, ao ser nomeada para a presidência do MEIOS, Movimento de Integração e Orientação Social, pelo então governador do Rio Grande do Norte, na época, o seu esposo Lavoisier Maia. À época, atendia pelo nome de Vilma de Faria. Em 83, assume a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social durante o primeiro governo do senador José Agripino, cargo do qual se desligou em 1985, quando filiada na época ao PSD, disputando a sua primeira eleição e perdendo para a Prefeitura de Natal para o então deputado Garibaldi Alves Filho. Em 1986, Vilma de Faria foi eleita deputada federal e da atual Assembleia Constituinte, e em 1988, Vilma já estava filiada ao PDT e também venceu as eleições para a Prefeitura de Natal, cumprindo um mandato de 4 anos. Em 94, disputa a eleição para o governo do estado e fica em 4º lugar. Em 96, rompida politicamente com Aldo Tinoco, volta a disputar a Prefeitura de Natal com o apoio de José Agripino Maia e vence novamente. Em 98, rompe politicamente com o senador José Agripino e em 2000 recebe o apoio do então governador Garibaldi Filho na sua reeleição para a Prefeitura de Natal. Já em abril de 2012, renuncia para disputar o cargo no governo do estado, sendo eleita com 820.541 votos, correspondente a 61,05% dos votos válidos, né? Estamos com um probleminha no áudio, é isso, produção? Produção, me informe, por favor. Vamos chamar o break rapidamente. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecocil. Tudo para ver sua família feliz. Ecocil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecocil, você conhece e confia. De segunda a sexta, pronto para pôr a mão na massa? Então arrume a mesa e escolha bem os ingredientes, porque quem come bem é mais feliz. É muito gostoso. O seu dia começa recheado de saborosas receitas, matérias surpreendentes e uma pitada de bom humor. Daniel Bork vai abrir seu apetite com um programa de dar água na boca. Suculento, gostoso, tudo de bom. Dia a dia, de segunda a sexta, 9 da manhã. De segunda a sábado, política. À espera de um futuro dentro da lei. Economia. O governo federal bateu recorde de arrecadação no primeiro trimestre. Esporte. Vamos ao futebol. Opinião. Não é uma questão de treinamento, é de cultura. Você bem informado sobre os acontecimentos do dia. De segunda a sábado, 7h20 da noite, com Ricardo Boechat e Tiziana Vilas Boas, de olho na notícia. Jornal da Band. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De
volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Continuando na apresentação da convidada de hoje, que é a ex-governadora Vilma de Faria, que em 2006 candidatou-se à reeleição para o governo do estado, junto com o parceiro de chapa Iberê Ferreira de Souza. Numa disputa histórica com o Garibaldi Alves Filho, venceu no segundo turno as eleições com 824.101 votos, correspondente na época a 52,38% dos votos válidos. E no final de março de 2010, Vilma de Faria decidiu renunciar ao governo do estado para deixá-lo a cargo do seu vice e disputar uma candidatura ao Senado Federal nas eleições de 3 de outubro daquele mesmo ano. Já em 31 de março, Vilma de Faria renunciou, está com um probleminha aí nesse TP, mas enfim, apresentando aqui a candidata de hoje, que vai conversar conosco para o Senado, Vilma de Faria, ela que já governou Natal por 3 vezes e também foi governadora por 2 vezes do estado, disputou na última eleição do período de eleições majoritárias, eleições estaduais, o Senado da República, perdendo para aqueles que disputaram contra ela, que foi Garibaldi Filho e também José Agripino Maia. Vilma de Faria está aqui conosco hoje e, mais uma vez, coloca o seu nome para disputar o Senado da República, né? Também, nesse meio tempo, disputou junto com Carlos Eduardo a Prefeitura de Natal, ela na condição de vice, que ocupa este cargo até hoje. Seja bem-vinda, Vilma de Faria, ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde a todos os que estão nos escutando, nos vendo aqui agora na Band. Boa tarde, cidadão. É um prazer estar aqui com você, Robson Carvalho. Prazer estar com a senhora, candidata ao Senado Vilma de Faria, e pergunto por que disponibilizar, depois de todo um histórico de lutas e de trabalho, de atuação no Executivo, disputar um cargo no Legislativo, o Senado da República? Eu já disputei outros cargos no Legislativo. Comecei a minha vida como pública deputada, como deputada federal constituinte. Essa foi a minha história. Essa é a minha história e me saí muito bem, inclusive, porque fiz a defesa dos trabalhadores, dos servidores públicos, da família, da mulher. Fizemos um trabalho muito bom, inclusive fui colocada, muito bem avaliada pelo DIAP, que é um órgão importante que acompanha os sindicatos. Fizeram essa avaliação e nós tivemos a melhor nota, a nota máxima, quando eu era deputada federal constituinte. E depois aí nós tivemos, o destino nos levou para o Executivo, né? Fizemos onde exerceu grande parte de sua vida pública, né? Na Prefeitura de Natal. No 3º mandato eu renunciei depois de 1 ano, porque fui ser candidata ao governo do estado. E então nos elegemos e em seguida fui reeleita em 2006. Na época, estavam já juntos pela 2ª vez Alves e Maia, E nós tivemos uma vitória do povo. Foi muito boa, foi muito importante, foi histórica, como você acabou de dizer. Exatamente. E aí eu faço a primeira pergunta em relação à composição dessas alianças partidárias, né? Em várias ocasiões você disputou, inclusive, contra os grupos. Na época até existia aquele discurso contra os caciques, né? Contra, digamos assim, esses personagens da política que hoje todos estão reunidos no mesmo palanque, do qual você também faz parte. Como está sendo, durante esse período de campanha, conviver com todos eles que, em momentos diferenciados, você esteve posicionado de uma outra maneira? Não, uma parte está conosco dos partidos, outra parte está do outro lado, Nós temos outras candidaturas. Então, isso é normal, porque nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil no Rio Grande do Norte. Todos nós sabemos que o Rio Grande do Norte hoje está vivendo a pior situação dos últimos 50 anos. Então, nós fizemos um apelo para que todos se unissem para salvar o Rio Grande do Norte. Então, por isso que o maior número de partidos hoje está conosco, porque eles representam a maioria que quer realmente que o Rio Grande do Norte saia dessa situação onde nada funciona, onde tudo parou, nada está funcionando nesse estado. A situação é grave, gravíssima. O povo reclama porque a segurança não existe mais, porque a saúde... nada foi resolvido, a situação da saúde, em todos os sentidos, é péssima. A população coloca isso como o segundo maior problema do estado, sem falar no desemprego, sem falar na falta de investimentos em infraestrutura, sem falar nos investimentos que deveriam existir para o homem do campo, nesse momento de seca, por exemplo, que a gente está vivendo. Então, é uma situação difícil e nós temos que buscar uma saída.
E por que o Senado? Porque no Senado, com a nossa experiência e com a preocupação de mudar essa situação um novo pacto federativo para a gente ter realmente a autonomia financeira e administrativa dos municípios e dos estados, a gente vai trabalhar nessa direção e vamos ter não apenas a reforma tributária, que essa luta a gente vai conseguir vencer, porque vamos trabalhar assim com essa perspectiva e há por parte de todo o povo brasileiro essa necessidade também. Então vamos por esse caminho para que nós possamos realmente fazer o melhor pelo povo do Brasil, do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Os candidatos contra os quais a senhora disputa o Senado da República, Fátima Bezerra, por exemplo, dentre outros, e o próprio candidato ao governo, Robson Faria, coloca que essa situação que a senhora acabou de falar, de situação de que nos últimos 50 anos o Estado não esteve tão ruim, foi construída justamente ao longo deste tempo pelos ex-governadores que passaram pelo comando do Rio Grande do Norte, inclusive a senhora também. Não, o que a senhora poderia dizer a respeito? A situação, Robson, piorou muito nesses últimos 4 anos, porque não foi feito planejamento, não houve definição de metas, não houve nenhum tipo de planejamento estratégico. Não o próprio houve, candidato ao governo, verdade, Henrique Alves, ação. já reconheceu que cada ex-governador contribui para a crise que hoje está aí com um tijolinho, ou seja, cada um teria uma participação nisso. A senhora também reconhece? Não, crise no Brasil nós temos. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil no país e isso influi nos estados aqui da região Nordeste. Aliás, hoje há por parte dos municípios uma preocupação muito grande, está sendo votada agora, 2% do fundo de participação a mais que os municípios perderam por conta de incentivos que foram dados pelo governo federal em cima dos impostos que são compartilhados com os estados e municípios. Então isso tem que acontecer para que haja um equilíbrio. Então houve um desequilíbrio nos últimos anos e isso precisa ser corrigido. Estivemos sim com o governo do presidente Lula, fizemos parcerias, mas, infelizmente, o atual governo hoje não está conseguindo convencer o povo brasileiro. O PIB está aí, não cresce, o crescimento do país é lento. Até no emprego, que todos se arvoravam neste governo, que havia quase o pleno emprego, hoje a gente tem, de acordo com os dados do CAGEB, a notícia de desemprego que é a pior dos últimos 16 anos. Então, essa é a situação que a gente está vivendo hoje. A segurança também, é necessário que o governo tome para si essa responsabilidade, que a violência é o maior problema que nós estamos vivendo hoje no país. Isso que a senhora fala em relação ao governo federal. Também. Exato, mas assim, em relação... Porque eu já falei sobre o governo do Estado, mas eu estou falando também do governo federal, porque você acabou de dizer, mas vocês estavam juntos e não estão mais. Nós temos hoje um candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que está contribuindo, inclusive, para democratizar mais esse pleito, para que nós possamos ter escolhas. Isso é muito importante. Ele é uma pessoa preparada, que está mostrando os erros do nosso país. E eu estou aqui hoje para me colocar aqui, diante do povo norte-grandense, aquilo que a gente quer fazer, no Senado Federal, defendendo o povo brasileiro e norte-grandense. Quando os oponentes classificam essa união que vocês construíram como um acordão, onde tem muitos contrários que se juntaram, qual é a argumentação que vocês colocam em contrário a isso? Olha, veja bem, você olha o outro lado, não é obrigado, nesse momento, você ideologicamente estarmos todos juntos. Nós temos lá do outro lado, nós temos candidatos que se dizem socialistas da esquerda e tem o PSD, que é um partido muito mais à direita, no centro. Fora outros partidos que estão somando, como Betinho Rosaldo. Quer dizer, de repente, Rosalba pousou no ninho deles, Está pousando no ninho deles, Essa é a realidade. Gostaria de saber, se fosse eleita senadora do Rio Grande do Norte, qual seria a sua primeira ação, qual seria a primeira questão que você defenderia na tribuna do Senado? Eu já disse, nós vamos trabalhar essa questão do pacto federativo, para que nós possamos ter o governo federal,
o governo da União, que detém mais de 65% de todos os impostos arrecadados, para que ele possa dar essa autonomia financeira aos municípios e que o município recupere a sua capacidade de investimento, principalmente de solução dos problemas básicos da saúde, da educação, da segurança, que é sempre o apoio que o município pode dar e que precisa dar, mas se houver essa situação resolvida. Então, o Pacto Federativo é muito importante. Outro assunto que a gente vai trabalhar também, como eu já disse aqui, é a questão da segurança, que tem que haver maior participação do governo federal, através do Ministério da Justiça, que a participação é muito pequena. A questão da saúde, que é fundamental, que a emenda 29 não definiu a participação da União, e hoje a União participa só com 5% dos gastos com a saúde. Então, nós queremos que essa situação mude, né? Mude, e nós confiamos também que o deputado Henrique Alves, que é candidato ao governo, também trabalhe essas questões mais graves, que são essas questões relacionadas à segurança, à saúde da população, à educação, principalmente à educação para qualificar o nosso povo na formação técnica. Nós já vamos detalhar no próximo bloco o pensamento de Vilma de Faria em relação à área da educação, que poderia ser defendido na tribuna do Senado em relação a este tema. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho teremos mais um tempo de 10 minutos conversando com a candidata Vilma de Faria, que disputa o Senado pelo PSB. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Sua felicidade faz parte da paisagem. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. 2 quartos com ou sem suíte a 3 minutos da praia de Ponta Negra. Um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia, com uma qualidade Ecosil. Tudo para ver sua família feliz. Ecosil Ecogarden Ponta Negra. Visite a central de vendas Ecosil no Espacial Mall, Avenida Roberto Freire. Ecosil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando hoje, nesta série de entrevistas com os candidatos que disputam o Senado, com Vilma de Faria, ex-governadora do Rio Grande do Norte, atual vice-prefeita da capital. Pergunto em relação à área da educação. Algum tema específico dentro desta temática da educação você defenderia na tribuna do Senado, caso fosse eleita? Claro, eu defendo que nós possamos investir cada vez mais no ensino técnico. É fundamental. Quando eu estava no governo, nós investimos muito na UERN, que é uma universidade estadual bancada pelo governo, que deveria ser bancada pelo governo federal. Na verdade, a educação superior pública fica com a União, mas, no entanto, infelizmente, nós não conseguimos a federalização, mas nós investimos para valer na UERN. Nós duplicamos o número de alunos, nós fizemos o plano de cargos e salários dos professores para motivá-los. A diferença do que era a UERN no nosso governo e hoje é muito grande, porque nem diálogo existe. Deixamos obras importantes a serem concluídas que não foram. Nós fizemos um trabalho criando os cursos de pós-graduação na universidade, fundamental para a formação técnica dos nossos profissionais, que a gente precisa de ter técnicos qualificados. Ampliamos o número de cursos, fizemos um trabalho muito grande nessa direção.
E com relação aos IFRNs, quantas vezes nós não fomos ao ministro da Educação, como nós ajudamos na hora que a gente conseguia os terrenos, até um centro de tecnologia de queijo, por exemplo, em Currais Novos, no segundo IFRN que foi inaugurado, o nosso governo doou exatamente para agregar valor àquele centro tecnológico. Fizemos um trabalho muito sério, foi muito bom, foi muito importante. Eu própria participei de 12 inaugurações lá, desses centros, né, importantes. A candidata federais. que estará conosco amanhã, Fátima Bezerra, diz, coloca para o Rio Grande do Norte, que foi uma ideia, digamos, uma iniciativa por parte dela. Você estaria compartilhando ou tomando para si esse tipo de iniciativa? Não, eu estou compartilhando porque, na verdade, estive junto. E esse era um programa do governo federal em todo o Brasil, para todos os estados do Brasil. Você sabe que todos os estados foram beneficiados. E nós estivemos juntos, exatamente, junto com o governo, na época, com os ministros da educação que passaram pelo governo durante o período que eu estava governando. E nós fomos muitas vezes reivindicar pelo Rio Grande do Norte. E além de termos dado a colaboração através dos municípios que sempre se colocavam à disposição e através de doações que nós fizemos também pelo governo do estado em várias cidades, como eu expliquei ainda há pouco. Qual o seu pensamento a respeito do passe livre? Olha, o passe livre, desde o ano passado, é uma luta dos estudantes do Brasil, não só das universidades, mas não só do ensino médio, mas do ensino fundamental e também do ensino privado. Eu acho importante porque, primeiro, nós precisamos melhorar o transporte coletivo. Isso é um outro assunto, mas é muito importante que haja investimento de todos os entes da federação, não só dos estados e municípios, mas da União também. Então, nós vamos levar um projeto importante. Muita gente perguntou por que não trabalhou esse assunto antes, porque como prefeito a gente não poderia trabalhar esse assunto, porque a prefeitura não tinha condições de resolver sozinha o problema. Mas atualmente o prefeito Carlos Eduardo chegou a tomar iniciativa nesse sentido para os estudantes do município. Mas nós agora, com a reivindicação dos estudantes, trabalhando somente com os estudantes municipais, porque o município não tinha condições de atender a todos os estudantes de Natal, por exemplo. Então, foi previsto e nós conseguimos a aprovação dessa matéria importante para os estudantes do ensino municipal, das escolas municipais. E a sua defesa é para todos os estudantes? E agora nós estamos defendendo e eu vou para o Senado, se Deus quiser, chegando lá, vamos trabalhar esse assunto que está hoje em pauta já no Senado, que foi proposto pelo próprio presidente do Senado, mas não foi aprovado. Isso agora, não implica caso... em você não levar o seu projeto. Nós vamos levar o projeto para desonerar os preços, não é? Agora, as concessionárias vão dar seu quinhão de colaboração, mas a União também tem que dar. Agora, nesse caso, candidata, quem pagaria essa conta do passe livre para todos os estudantes? É isso que nós estamos falando. Nós teríamos a União participando, os estados e municípios. Evidentemente que a União participando com mais força, até porque tem mais condições de participar e precisa participar dessa questão, porque é uma questão social importante. Se não for possível fazer para todos os estudantes de uma vez só, se faz numa primeira etapa para todos os estudantes do ensino público, municipal, estadual e federal, para depois passarmos para todos os estudantes. Mas que é fundamental, essa luta é fundamental e nós estamos já preparando o projeto que vamos apresentar no nosso programa de governo depois do dia 19 de agosto. A candidata é favorável à aprovação da emenda 29? Sou totalmente favorável. Acho um absurdo que na emenda 29 não tenha sido incluído uma participação efetiva e definida em percentual com relação à União. Só foi definida 12% para os estados e pelo menos 15% para o município. E hoje a gente sabe que a União só investe 5,6% na saúde. Quer dizer, já reduziu, desde que o SUS foi implantado,
mais de 40% do que o governo federal investia na saúde. Então, nós estamos, ao invés de progredir, nós estamos regredindo. E isso é muito ruim, é necessário que essa discussão seja de novo feita no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e eu vou fazer esse trabalho, nós vamos ter esse direito de defender aquilo que é importante, porque hoje, quando você diz por que a população sempre reclama mais da segurança e da saúde, é a vida. A segurança, você sai de casa, não sabe se pode ser assaltado na primeira esquina, ou numa farmácia que você vai comprar um medicamento. Então, é a sua vida, é a mesma coisa da saúde. Você quer fazer um exame, você quer fazer um diagnóstico, você não tem como ser atendido imediatamente e, às vezes, o problema é urgente. Então, é necessário que se invista mais nesse Brasil, tanto em segurança como em saúde. E que não se dê só para os estados e os municípios essa responsabilidade. Candidata, sobre o desenvolvimento econômico do próprio estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil, alguma iniciativa sua seria tomada na tribuna do Senado ou que se pudesse transformar em projeto de lei a partir dessa necessidade, principalmente quando se pensa em Nordeste? Claro, é isso porque eu estou falando. Quando a gente fala em Nordeste, nós sabemos que hoje nós estamos com dificuldades para fazer os investimentos. Agora mesmo, a Fierne apresentou um programa, não é, para os governos, né, um programa de Estado, não é, o Mais RN, exatamente falando dos investimentos que tem que se fazer aqui no Nordeste, em infraestrutura, em logística, não é, em educação, que é fundamental, educação técnica, e empreendedorismo, que é fundamental. Mas para isso é necessário também que a gente tenha as condições de investimento. Hoje, o percentual de investimento, de acordo com o orçamento do Estado, é muito pequeno para fazer os investimentos. É necessário crescer. É evidente que o governo não teve planejamento, não definiu metas, prioridades, porque, de repente, se você tem 10 prioridades, se o orçamento não for suficiente para atender a todos, mas você tem que definir 3 metas, né? 3 prioridades, fazer, portanto, um planejamento. Isso não foi feito, mas também não há as condições e é necessário se criar essas condições e para se criar essas condições tem que contar também com o Legislativo Federal, que precisa ter coragem de definir determinadas soluções para fazer com que esse Brasil se desenvolva em todos os sentidos. E o Nordeste precisa disso. O Nordeste está crescendo mais do que o crescimento do país, mas o Nordeste precisa de mais investimentos. Infelizmente, aqui a gente não tem a transposição, não foi concluída. A Transnordestina também começou e não deu prosseguimento como deveria dar. Nós temos os investimentos aqui no Rio Grande do Norte, precisa investir mais em portos. A gente não conseguiu os investimentos todos que queríamos e desejávamos. Bom, ferrovias também, que é necessário. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero deixar aproximadamente 1 minuto para as suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, uma defesa em relação à sua candidatura que está colocada para o Senado da República. Eu quero agradecer a você, Robson, e despedir aqui da população que está nos escutando através da Band e dizer que a gente vai enfrentar a luta com toda a coragem que Deus me deu, com a nossa história de muito trabalho em favor do Rio Grande do Norte, em favor das cidades, em favor dos municípios, em favor do cidadão, a seu favor, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. Muito bem, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Boa Tarde Cidadão, que fica por aqui. Você continua ligado na Band Natal com os donos da bola e amanhã nós vamos entrevistar a candidata do PT, Fátima Bezerra, que também teremos mais na quarta-feira. Quem é o candidato? Na quarta-feira teremos Roberto Roncone e na quinta-feira teremos Ana Célia, que é a candidata do PSTU, que exatamente está disputando também o Senado da República. Na sexta-feira vamos entrevistar o candidato do PSOL, que estamos aguardando a confirmação. Um grande abraço e até amanhã. Game show que faz a festa das pessoas nas ruas. Quem quer R$3.000?
Olha, eu vou arriscar. É isso que eu gosto. Com 3 mil reais dá pra você comprar bastante sanduíche de presunto e dá 3 mil reais. Ela precisa do dinheiro pra pagar as DPs da Faculdade de Educação Física. Dá pra sair um pouquinho do aperto. Nossa, vou fugir do Brasil. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Programa da Band. De segunda a sexta, 3 da tarde. Vai fazer seu trabalho, seu fanfarrão. Seu crédito acabou, você precisa ligar.